e o meu irmão não faziam. Eles tinham ali a questão de tocar a operação do dia a dia e eu ia olhar para o resto. Então, eu olhava para marketing, eu olhava para processos, para tecnologia, eu olhava até para a questão tributária. Essa organização geral da empresa começou a nascer ali por baixo e, aos poucos, eu ia ganhando minha credibilidade. Então, não é porque eu estava no negócio da família que eu tinha regalia lá dentro. O bicho pegava igualzinho, acabava até rolando mais cobrança do que para um funcionário comum. E eu era o cara chato, né? Eu era o cara que vinha questionar o tempo todo a forma como que tudo sempre foi feito. Então, o que começou a acontecer é que, à medida que eu ia ganhando essa credibilidade, eu ia ganhando esse espaço ali dentro, e eu comecei a criar algumas mudanças. Então, por exemplo, um caminhão que demorava 1 semana, 4 dias para ser desmontado, passou a ser desmontado em 2 horas num processo industrial. E isso começou a reduzir o tempo de permanência do cliente dentro da loja de 5 horas para meia hora. Eu comecei a mexer em questão de marca da empresa. Foi um parto aí trocar a bolinha da JR por um quadrado. E isso, óbvio, é empresa de família. Tinha muita briga, mas tinha a regra que o Negão falou aqui. No final do dia, não importa se a gente vai ganhar menos por ter que esperar. De dar prioridade para a família acima do resultado financeiro. Então, isso era uma regra para mim, era uma regra para ele, e isso era legal, porque ao mesmo tempo que a gente estava construindo a empresa do futuro, a gente estava construindo a família do futuro. Então, era uma coisa super interessante ali que a gente ia construindo. E aí, foram 2, 3 anos aí, de 2008 a 2011, mais ou menos, de construção de tudo isso. Eu comecei a pedir viagens pro meu pai, aí ele deve ter pensado na época, eu falei, puta, agora ele virou vagabundo de vez, não quer mais trabalhar, quer ficar viajando, né? Mas, na verdade, eu estava realmente indo pesquisar esse mercado fora do país. Então, eu tive na Hungria, Alemanha, Espanha, em vários países, foram 9 países. E aí eu comecei a trazer pedacinhos desses países para dentro do nosso modelo de negócio. Porque o meu grande incômodo é porque... Deixa o papai fazer uma observaçãozinha nessas suas viagens. O Arthur está dizendo aí que ele viajava. Olha que interessante. Gente, eu estou só aproveitando que hoje nós estamos em quarentena, oportunidade de falar com mais família e tal. Olha, a importância do empreendedorismo em família, tá? Quando o Arthur fala aí das viagens, que ele era mais vagabundo, que ele ficava mais no ar-condicionado, ele ficava mais no planejamento, aí ele começou a pedir para ir para ver. Aí o outro trabalhava das 7 da manhã às 9 da noite. E ele ia para a Alemanha, para a Hungria, para a Inglaterra, assim, para os Estados Unidos. Como se ficava ali num quartinho na Quinta Avenida, tipo assim. Cara, e aí o que acontece? Olha que interessante. Ao invés do outro criticar o irmão, olha a importância de família. Em vez do outro criticar o irmão, reclamar com o pai e com a mãe, que o outro só viaja, que só ele que trabalha, e que o outro fica por aí vagabundando, só fica inventando viagem. O irmão tinha admiração por esse cara e um respeito enorme. E entendia que quem tinha que fazer isso era ele mesmo, porque ele falava outras línguas que o outro não falava ainda, ele tinha mais reuniões, o outro saía fora das reuniões. Cadê o outro? Saiu. Então, o outro saía fora das reuniões. Mas o Arthur acho que desconectou aqui, não sei, espero que ele esteja ouvindo. Então, e o outro incentivava. E olha que outra coisa interessante, quando o Arthur veio para a empresa, o outro, ele ficou com diferença de salário. Ficou com diferença de salário porque ele veio muito depois do Guilherme. E olha que interessante, que é gostoso de falar sobre isso. A única condição, a primeira coisa que o Guilherme veio pedir, acho que está com problema. Bom, meu filho deve estar com problema no celular e já volta.
Ah, tá aqui. Ah, então. Gente, olha que interessante. A única coisa que o Guilherme pediu quando o Arthur... Ele veio bem depois, o Guilherme já estava muito bem. Igual. Olha que interessante. Ele queria que o salário do irmão que estava acabando de chegar fosse igual ao dele. O Arthur mal ia do show de fábrica, ficava no ar-condicionado, ficava fazendo os planejamentos dele. Ele queria fazer tudo diferente, tudo mais moderno, tudo mais tecnologia. Ele queria mais informação, mais assim, métodos, processo, sistema. Não era nosso. Esse pai, isso é a praia dele. Olha que interessante. E o irmão brigando para ele ter o espaço dele. Isso permitiu que tudo isso acontecesse. Olha a importância de quando se trabalha em família, a união dos irmãos. Gente, porque o pai e a mãe é pai e mãe para sempre. Se os irmãos se entenderem, se os primos, se os cunhados, se as pessoas embaixo que não são fundadores se entenderem, a empresa só se fortalece. É isso que aconteceu conosco e é isso que vem acontecendo até hoje. Pode continuar, filho. Então é verdade isso aí. Se não fosse o Neguinho ali, eu não ia ter esse salário nunca. E aí eu comecei a trazer tudo isso, mas muito motivado porque eu tinha um incômodo que a fiscalização desse tipo de negócio, ela vinha de uma forma muito ostensiva. E aí quem tinha que desfazer essa violência quase que eles vinham para fiscalizar era o poder de comunicação do meu pai. E aí, depois de acalmar os caras, a gente mostrava que o negócio estava todo ok, e aí seguia sem pagar R$1, bonitinho, como deveria ser, até porque você paga uma vez, você nunca mais sai os caras nunca mais saem da sua cola. E aí, eu pensava, pô, o dia que o negão não estiver mais aqui, eu tô ferrado, porque eu sou Caxias. A primeira vez que o cara falar que eu sou bandido, eu vou enfiar a mão na cara dele. E aí eu precisava criar na JR, para o meu futuro, um modelo que não dependesse tanto desse poder de comunicação do meu pai. E aí que começou a funcionar tudo isso. Então, foi a implantação de sistema, foi a questão de organização dos processos, a estrutura física da empresa, a comunicação visual, o posicionamento de marca frente ao mercado. E aí, lá em 2012, quando tudo isso ficou pronto, a gente olhava e falou assim, nossa, que incrível, né, o que ficou pronto aqui. E a gente falou, vamos chamar a imprensa, porque a gente falar da gente não vai funcionar. Ninguém vai acreditar que a gente é um desmanche legal. E aí falou, vamos chamar a imprensa e deixar o negócio rolar, né? E deu super certo. A gente saiu, isto é dinheiro, é ficar negócio, valor econômico. A gente brinca que tinha o primeiro desmanche fora de páginas policiais, né? E aí, esse negócio foi pegando forma, e aí começou a vir um resultado que a gente não esperava, que foi o relacionamento institucional. Então, as seguradoras, ou as montadoras de veículos, etc., começaram a procurar a gente, porque elas queriam estar em contato com esse fim de vida do veículo, que é a desmontagem, e não sabia que tinha uma empresa que lhe pudesse trocar esse tipo de ideia. E aí... Oi, filha! Eu costumo dizer nas palestras, gente, olha, eu costumo dizer nas palestras, você tem filhos? Eu falo, tem. Eu falo, quantos? Eu falo para os caras assim, eu tenho uma princesa e 2 vagabundos. Olha, os vagabundos... é esse cara aí que trabalha 14 horas por dia. O outro é o Neguinho, que ele fala que é o Guilherme, que também trabalha acima de 14 horas por dia. E a princesa acabou de entrar na tela agora, que é a Gabriela. E ela é princesa mesmo, ela não faz nada. Eles cuidam dela. Olha, até nisso nós somos família. Ela tá lá, ela casou com um caipira que levou o Paulo. Uma hora eu pego esse caipira que levou minha filha lá para Araçatuba. Então, e aí tem lá 2 filhos, eles mexem com os bois dele, e ela cuida muito bem da família, mas ela não produz profissionalmente. Ela tentou algumas coisas, tá, mas ela preferiu o cargo de princesa. E os irmãos cuidam dela. O que eles fazem para eles compartilham com ela. Então, é muito legal, tipo assim, cara, é isso.
Toca aí, filha. Fala com a princesa. Não faz nada. Não é que ela não faz nada. Ela tem 2 filhos, um marido folgado que ela tem que cuidar também. E aí a imprensa começou a entrar aqui e começou a gerar tudo isso. Então a gente fechou contrato com montadora, com seguradora, a gente fez um monte de coisa bacana. E aí um dos mais curiosos foi que a gente saiu do Merger Market, que é o caderno de fusões e aquisições de empresas do Financial Times. E aí o que aconteceu depois que a gente saiu nessa matéria é que um grupo americano, que é o maior desmanche do mundo, tem capital aberto em bolsa, fatura 9,4 bilhões de dólares por ano, gigantesco. Ele me procurou em julho de 2012, uma reunião super agressiva, foi até divertido ver na prática a tal da agressividade americana. Na primeira reunião, os caras já falaram que a intenção era comprar a empresa, e foi um processo muito legal. Foram 3 meses de negociação, eu tive que aprender fusões e aquisições na raça ali, até uma observação, o negão ficava me enchendo o saco, nunca me deixava acabar as faculdades, então eu não tenho faculdade, ele me puxava de volta para o trabalho, mas eu achei meu jeito de aprender, que uma dessas é essa questão da vivência, né? Então as fusões e aquisições foram muito nesse sentido, eu aprendi na raça. E depois desses 3 meses de experiência, eu já tinha conseguido a autorização do negão para vender 30% da empresa. Era uma bela de uma grana. Só que quando eu viajei, eu vi na cara dele que eu ia matar ele. Ele não tinha outro propósito de vida. A JR era o 4º filho dele ali, né? Não tinha essa opção de dissociar. E quando eu sentei com os gringos, eu falei, cara, obrigado pela proposta, etc., mas eu estou negando, apesar da autorização do meu pai, porque vocês vão fazer a vida dele no inferno e ele vai fazer a vida de vocês no inferno no dia que vocês estiverem lá dentro. Então, vamos deixar para outro momento e a gente cria uma situação onde ele já tem outro propósito de vida, etc. E eles falaram, então, Arthur, fica com 3 lições de casa. Cuide melhor da governança, organização dos seus números, como é que você vai apresentar isso para a gente no futuro, que isso vai te ajudar. Segundo, cuide melhor da capilaridade, né, a expansão da JR, a JR em mais pontos pelo Brasil, porque se eu comprar vocês, eu vou querer que vocês façam expansão disso no Brasil. E terceiro, você perde dinheiro na venda da empresa porque seu mercado não tem lei. Então, se alguém se cismar um dia que tem que fechar a empresa, eu vou ter que fechar o investimento que eu fiz. E aí foi muito bacana porque ele falou, isso você não pode fazer nada. E foi quando ele me provocou bastante ali. E eu comecei a procurar deputados no estado de São Paulo. Mandei e-mail para um monte de deputados. Recebi retorno de 7. E quase todos me pediram grana para discutir essa lei. E aí foi muito legal. Foi uma das experiências mais legais da minha profissão. Porque eu tive a oportunidade de ver todo o lado sujo da política. Mas eu tive a oportunidade de achar um cara que falou, que topou o desafio pelo desafio. Ele achou legal o que a gente queria fazer. Obviamente, o cara não tinha um grande poder na Assembleia Legislativa, mas aconteceu uma série de coisas em seguida que criaram nossa grande terceira crise. A grande terceira crise foi, em março de 2013, o governador de São Paulo tenta proibir nosso segmento, porque 75% dos roubos seguidos de morte estavam relacionados ao roubo de carros e, consequentemente, ao desmanche ilegal. Então, foi o momento muito bacana que a gente conseguiu uma audiência com o secretário de Segurança e mostrou para ele quem era, como que funcionava no resto do mundo isso e o que acontecia com os países que proibiam ou deixavam muito difícil a vida de quem era legal, que era o aumento do roubo. Porque se você não dá a opção da peça legal, a única opção do consumidor passa a ser ilegal. Tem um monte de gente perguntando quem era o deputado, era o Jorge Rato. Infelizmente ele faleceu há pouco mais de 1 ano ou 2, mas foi o cara que abraçou a causa com a gente e literalmente em nenhum momento ele falou de ajudar em campanha, em nada. E aí foi legal que o secretário de Segurança abriu as portas para a gente, foi junto com a gente seguradora, montadora, em 9 meses a gente construiu a lei de desmanche
no estado de São Paulo. E foi aí que nasceu a sementinha do propósito maior da JR. A JR nasceu capitalista lá em 85, ela cresceu capitalista, ela quebrou capitalista entre 2000 e 2003, ela se reergueu capitalista, e depois de tudo isso, em 2014, quando a gente fez a lei do desmanche, a gente descobriu que a gente reduziu em 26% o roubo de carros em São Paulo e 17% o roubo seguido de morte. Então tinha gente viva porque a gente fazia um bom negócio, porque a gente fazia a coisa funcionar bonitinho. Então foi Oi, negão. É muito importante citar, porque o Jorge Rato morreu, mas tem um cara que ajudou muito, que é muito sério, que estava dentro do Detran, que nos deu apoio, que está vivo. O Daniel Arenberg foi um cara super parceiro. Hoje ele está na política, mas é um cara que o tempo todo foi super transparente com a gente. O cara foi incrível. E o legal é que, sim, nasceu ali o propósito porque a gente viu que nosso negócio salvava vidas. E aí